Boa tarde a todos, queridos amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e também da Leal Publisher. Pedimos desculpa pelo atraso, tivemos um pouquinho de problemas, mas já estamos aqui muito felizes com essa data muito especial. Antes de começarmos a programação, o que nós temos preparados para vocês hoje para falar do lançamento da obra Dias Gloriosos em inglês, nós gostaríamos de convidá-los. Vamos ler juntos uma mensagem de Joana de Ângeles, da obra Vida Feliz, e depois faremos uma prece, para que a gente possa acalmar um pouquinho e entrar em sintonia com os bons espíritos que estão conosco. Mensagem de número 44. Ama-te mais. Certamente, não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Sendo assim, queridos amigos, aonde estiverem nesse momento, seja no lar, seja no trabalho, seja de dia ou de noite, vamos unir agora os nossos pensamentos e vibrações do nosso coração em profunda gratidão ao momento que temos hoje. Não somente esse especificamente, em que estaremos falando de uma obra que vem de encontro ao nosso coração como espíritos imortais, para nos enriquecer. Mas o momento atual dos nossos dias, da nossa presente encarnação, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, que nos auxilie no trabalho de amarmos-nos um pouco mais, para nos auxiliar a ampliar a nossa visão sobre as questões da vida, a vida com V maiúsculo. Busquemos nele a alegria de viver, mesmo nos dias desafiadores, pois que sabemos que ele é o bom pastor e segue com todos nós, todos os dias da nossa vida. Sendo assim, queridos amigos, nós vamos agora começar o trabalho da tarde, agradecendo a vocês por estarem aqui conosco. Falar sobre as obras do amado Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles e todos os outros espíritos que compartilham conosco as suas mensagens através dessa psicografia abençoada do querido médium, é de fato um momento de alegria para todos nós. Vamos apresentar um pouquinho a Leal Publisher. Vocês que estão agora entrando, algumas pessoas já sabem, outros não, é o braço editorial da Livraria Espírita Alvorada Editora, conhecida como Leal, aqui nos Estados Unidos. Localizada na cidade de Miami, no estado da Flórida, a Leal Publisher dedica-se à tradução, à digitalização e formatação, e também à distribuição das obras de propriedade do Centro Espírita Caminho da Redenção. Desde o lançamento do primeiro livro psicografado pelo médium e tribuno Divaldo Pereira Franco, em maio de 1964, o Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado no dia 7 de setembro de 1947, vem por meio da Livraria Espírita Alvorada Editora Leal, investindo redobrados esforços no sentido de oferecer ao público obras de excelente qualidade editorial e gráfica. Ao todo, foram mais de 10 milhões de exemplares vendidos, com toda a sua renda revertida para as obras assistenciais da Mansão do Caminho. Hoje, nós temos a alegria profunda de lançar em inglês a tradução da obra
Dias Gloriosos, Glorious Days. Nós compartilhamos aqui a capa dessa obra grandiosa com vocês. Nesse belíssimo livro de Joana de Ângeles, Psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, a veneranda benfeitora nos faz um convite para profundas reflexões. São 29 capítulos abordando temas atuais como engenharia genética, transplante de órgãos, criogenia de seres humanos, mudança de sexo, regressão de memória e outros que têm sido motivo de controvérsia em diferentes campos de pensamento e da religião. Apresenta, então, observações e opiniões auridas na doutrina espírita, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e de religião, com o objetivo de contribuir de alguma forma para que se leve em consideração a incomparável proposta do Espiritismo, que restaura e atualiza o pensamento de Jesus, sempre vivo e estuante na mente e no coração de todos aqueles que o amam. Por ser um dia muito especial para todos nós, nós convidamos a querida palestrante Sueli Caldas-Schurbet para nos auxiliar nesse lançamento. Sueli nos trará uma apresentação a respeito de alguns capítulos deste livro, para que você, querido leitor espírita, querida leitora espírita, queira também ter essa obra, seja em inglês ou em português, em suas mãos. A nossa querida Sueli é médium, escritora, palestrante, é uma disseminadora da doutrina espírita que tem tido um impacto muito grande, não somente para os corações do Brasil, mas como o nosso aqui, que residimos em outras terras. Muito obrigada, Su, por estar conosco e passamos a palavra agora para você. Nós estamos cumprimentando todos aqueles que nesse momento nos estão assistindo, sentindo uma alegria, uma emoção muito grande por estar participando desse momento também tão feliz do lançamento dessa obra maravilhosa, Dias Gloriosos, em inglês. Isso evidencia a expansão desse pensamento tão importante da nossa amada Joana de Ângeles, que aborda temas muito ligados à atualidade, embora a obra já tenha sido lançada já há alguns anos, nós sabemos que esses temas são temas que sempre vão nos estar propiciando ensinamentos profundos, porque tudo da doutrina espírita tem essa realidade. Nós vamos falar, como a nossa querida Andréia acaba de mencionar, não é? Alguns capítulos para nos determos um pouquinho na beleza do pensamento de Joana de Ângeles, esse universo de pensamento que abarca situações, trazendo para nós esclarecimentos cada vez mais profundos, e isso nos faz com que todos nós tenhamos também um crescimento muito grande com aquilo que ela nos está apresentando, ensinando e advertindo muitas vezes. Eu quero, então, agradecer a presença de todos que nos estão acompanhando, desejando que as bênçãos de Jesus possam estar com cada um, felicitando-nos nessa tarde, felicitando-nos no transcorrer de todas as atividades que cada um tem para a sua vida atual. Vamos falar, então, um pouquinho desses temas que eu procurei trazer, aqueles que falam sobre o poder da mente, o poder do pensamento, porque são alguns dos temas importantes que ela aborda, mas que acho conveniente para que nós possamos entender melhor esse processo e também melhorar a nossa condição de consciência, pensamento, a nossa mente, tudo isso que o ser humano necessita tanto, ainda mais nesse momento difícil que nós estamos atravessando. Nós vamos falar inicialmente, eu vou pedir ao nosso querido Júnior, então,
que vá colocando. Primeiramente, vamos ver as palavras iniciais da nossa benfeitora Joana de Ângeles. Como eu disse, ela apresenta temas atuais de grande interesse para que as pessoas conheçam um pouco mais acerca do imenso progresso da ciência e da tecnologia, abrindo perspectivas fascinantes para o ser humano e para a vida. Cada vez mais amplos, os horizontes do pensamento alcançam dimensões dantes jamais concebidas. E nesse tema inicial, nós já podemos lembrar aqui também um outro momento em que Joana de Ângeles vai falar algo que muitas vezes eu menciono em palestras, em qualquer momento que for necessário. É porque a nossa Joana, ela fala que a doutrina espírita, ela tem uma condição, assim, vamos dizer, que é ímpar, porque ela fala, e a Joana explica por que isso, porque o Espiritismo nos ensina e nos proporciona novas construções mentais. Isso é fantástico, porque, na realidade, sem a doutrina, nós não estaríamos aqui falando de temas tão importantes, ou poderíamos estar dentro de uma visão apenas científica, apenas tecnológica, mas nós vamos, como ela diz aqui, abrindo perspectivas cada vez mais amplas, nós vamos mergulhar um pouco mais no que significa essas construções mentais diferentes, que nós agora vamos nos acostumando até com elas, porque fazem parte da nossa vida. O próximo, por favor. Estudiosos e investigadores, igualmente nobres e sinceros, vêm mergulhando a sonda da observação e do experimento, organização dos fatos, concluindo pelo ser, na sua condição de energia pensante, constituído de psicologia e de fisiologia específicas, fora da matéria, tornando-se, sem que se dê conta, sacerdotes do espírito. Aqui ela está fazendo essa comparação, mas ao mesmo tempo também dizendo que estes que estão imbuídos das pesquisas, interessados em abrir caminhos mentais, abrindo caminhos da vida da pessoa, são eles, ela diz, os missionários da fé vibrante dos tempos passados, que retornam com o escalpelo da ciência para confirmar a predestinação do ser à glória imortal. Por tudo isso, estes são são dias gloriosos, tempos e dias gloriosos, na verdade. E somos felizes porque estamos vivendo esses dias gloriosos, porque estamos vivendo, embora todas as dificuldades do momento atual, mas na questão, mais ou menos, vamos dizer assim, ligadas à nossa vida diária, mas, sobretudo, ligada às questões mentais, espirituais, são dias gloriosos, dias felizes, dias de aberturas, dias de horizontes novos, que aos poucos vamos conseguindo fazer com que façam parte do nosso dia a dia. Seguinte. Lentamente, com segurança, os fatos que antes eram presunçosamente ignorados começaram a chamar a atenção de tal forma que outra alternativa não tem havido, senão examiná-los, estudá-los e concluir pela realidade do fenômeno imortalista, pela preexistência e sobrevivência do espírito à morte, pela ordem universal criada por Deus e pelo sentido ético-moral de fundamental importância para a existência feliz. Vejamos aqui, então, é bela esse momento em que ela nos está abrindo as perspectivas que a obra, inclusive, apresenta, dizendo que ela vai nos levar a concluir essa realidade de que somos imortais, que temos a imortalidade diante de nós.
nós também começamos a entender a pré-existência e a sobrevivência do espírito em relação à morte, porque nós vamos entendendo que antes do atual momento reencarnatório, da atual existência, nós já existíamos. Nós já trazemos para essa vivência dos dias de hoje uma bagagem, e às vezes uma bagagem enorme, imensa, de centenas de reencarnações, não sabemos bem quantas, também trazendo uma visão da ordem universal criada por Deus. Isso também é de suprema importância, porque entender a criação universal, essa ordem, isso é muito importante, porque nos traz também uma motivação para fazermos o mesmo com a nossa vida, já que na questão ampla do universo há essa ordem criada por Deus, por que não trazer isso para os nossos dias atuais, para o dia a dia da nossa vida, trazendo um sentido ético, moral, que é a base de tudo, é de fundamental importância para uma existência mais harmoniosa, mais feliz, mais equilibrada. Seguinte, por favor. Agora nós vamos, então, começar propriamente com um dos capítulos. Até então, nós estávamos fazendo uma introdução com as palavras iniciais da própria mentora. Agora, nós vamos ver o capítulo 2 do livro, cujo título é Forças Mentais. Você sabia que a mente é uma força irradiante e que seu teor vibratório é o resultado dos sentimentos daquele que a emite? Eu que fiz a pergunta baseada na frase dela, não é? Se a pessoa já sabe que a nossa mente é uma força irradiante. É muito interessante também compreendermos que a mente, ela tem uma função muito interessante, porque ela tanto emite pensamentos, quanto ela capta pensamentos. Isso é muito importante, a mente produz os pensamentos. Essa questão primordial na vida do espírito encarnado ou não, desse fantástico potencial que é o pensamento. Nós precisamos entender bem essa mecânica, como isso tudo funciona, para darmos maior relevância à questão de pensar bem, um modo de pensar melhor, de entendermos aquilo que o outro também nos transmite na sua palavra, na sua movimentação, na questão da vida. Nós vamos entendendo o próximo e entendendo cada vez mais a nós mesmos. Mas ela tem uma frase aqui importantíssima no final. És tu quem eleges a região psíquica para viver e para a qual te conduzirás na busca da realização interior. Cada um de nós faz essa opção. Cada um de nós elege a região psíquica, ou seja, de acordo com o teor dos nossos pensamentos, é que nós vamos entrar em sintonia com determinados espíritos, podendo ser encarnados ou desencarnados. Por isso é que ela fala que a própria pessoa elege, escolhe e encaminha a vida, o pensamento, porque o pensamento é a vida que a pessoa está exteriorizando. E com isto, a criatura escolhe, às vezes, não escolhe bem, porque pensamentos negativos, pensamentos desequilibrados atraem espíritos com essa mesma condição mental. E isso vai trazer problemas para a vida da pessoa. Porém, se ela escolhe uma região psíquica, se ela escolhe, porque isso é automático, não é a pessoa que vai falar assim, vou escolher uma região psíquica, não é isso. É que na vida, isso tudo ocorre num automatismo, numa rapidez. Nós sabemos que o pensamento tem uma velocidade maior que a da luz, portanto, é tudo feito com velocidade. A pessoa produz os pensamentos, e esses pensamentos, se ela ficar o tempo todo acolhendo o pensamento, analisando o pensamento, apreciando o pensamento, mesmo negativo, e especialmente este, o que ela vai atrair? Espíritos desse já esse.
Enquanto que, se ela mudar a sua conduta mental, as suas preferências, ela vai atrair os bons espíritos. Seguinte. Aí a Joana esclarece ainda mais, olha o perigo. Muitas vezes enfrentarás campos psíquicos minados por cargas viciosas e perigosas, imantadas por seres espirituais perversos e doentios, que se utilizam de outras pessoas para te alcançar e prejudicar. Sim, campos minados por cargas viciadas e perigosas. São escolhas que nós mencionamos, não é? São essas escolhas, às vezes, muito infelizes, e que vai fazer com que a pessoa vá ter uma sintonia, uma afinização com espíritos até perigosos, como ela está dizendo aí, não é? Que são cargas, como que verdadeiras cargas, viciadas e perigosas, porque essas criaturas, elas exteriorizam isto. E exteriorizando esse tipo de conduta, de pensamento, vai acontecer que transmitam isso para a pessoa que está acalentando os pensamentos. Mas, no caso, ainda é pior, porque se, porventura, aquilo que a pessoa está meditando, pensando, exteriorizando mentalmente, ela pode cair num campo muito grave, aonde os espíritos já estão acostumados com a perversidade. São espíritos que trazem uma área psíquica doentia. Eles exteriorizam vibrações negativas e, sobretudo, que trazem doenças, né, doentias. E aí, nesse caso, eles prejudicam a pessoa de uma forma muito grande. Somente poderás conduzir-te nessas batalhas com os recursos morais que provêm de tuas energias psíquicas. Como não temem outros recursos, será através de tuas vigorosas emissões vibratórias que a eles escaparás, se a pessoa estiver vigilante. Porque tudo isso é uma questão de vigilância. Pensamentos negativos, às vezes, acontecem durante o dia a dia de todos nós, de todas as pessoas. Por quê? Porque se você liga uma televisão, os exemplos são péssimos, negativos. De repente, a sua mente recebe aquilo. Você pode não acalentar, não permanecer, não cultivar, mas, de repente, você pode até achar bom aquele pensamento, achar interessante, achar engraçado. Muitas vezes as pessoas usam as coisas mais engraçadas para fazer humor, e atrás desse humor vem cargas muito pesadas. E isso vai trazer prejuízos muito grandes para a pessoa. Por isso, o que vai acontecer para que esses espíritos negativos e perigosos como esse que Joana está falando, como vai ser isso? Só se a pessoa reagir. Se ela estiver vigilante, ela muda a sua faixa mental. Ela muda a sua condição mental. De repente, ela lembra que aquilo não lhe faz bem. De repente, ela tem noção que é preciso fazer um Pai Nosso, que é preciso fazer uma prece, fazer qualquer coisa para tirar aquilo da cabeça, para tirar aqueles pensamentos. E aí ela consegue, com isso tudo, começar novamente no cultivo de pensamentos que são apropriados para a sua vida. Porque muitas vezes a pessoa tem criança dentro de casa, tem filhos pequenos. Se ela acalentar pensamentos desses tipos que falamos, desordenados, desequilibrados, criminosos, assim, de tudo quanto é espécie, essa vibração atinge as crianças. Podem ficar muito nervosas, excitadas, não dormir, uma série de coisas que elas não sabem explicar, e muito menos os pais também não sabem entender. Agora, se a pessoa reage, se a pessoa faz preces, aí na parte final a Joana diz que são esses os recursos para escapar, para não permanecer sob a influência desses espíritos que são tão perversos, doentios, perigosos. Seguinte. Agora nós passamos do capítulo 2 da obra, não é, para o capítulo 5, porque são capítulos que tiramos esses todos sobre a mente, que são mais, não é, são um pouco mais, porém
é da vida, não é? E precisamos saber. Nesse capítulo Pensamento e Doenças, a mentora já vai dizer o seguinte: a consciência do ser humano espraia-se por todo o seu organismo, através das variadas expressões de capacidade vibratória dos elementos que o constituem. Operando em harmonia conjunta, cada célula é portadora de pródromos de consciência individual, em cujas tecelagens delicadas se imprimem as necessidades evolutivas do ser espiritual. Esse trecho dá um livro. É tão bacana isso. É grandioso o que ela está dizendo aqui, não é? Então, a consciência do ser humano, que a gente, vamos lembrar a questão 621, antes de comentar, vamos lembrar a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec, ele vai fazer uma das perguntas mais importantes de toda a codificação, na minha opinião. Ele faz uma pergunta fabulosa, maravilhosa. Ele pergunta à equipe do Espírito de Verdade: onde está escrita a lei de Deus? Olha que pergunta sensacional, profunda, bela, emocionante. Onde está escrita a lei divina? Ele há de pensar que a lei divina devia estar em algum lugar. E aí a resposta é sucinta, mas diz tudo: na consciência. Portanto, a lei divina está esculpida, digamos assim, na nossa consciência. Essa consciência global. Aí não são os pródromos de consciência, mas a consciência no seu todo, enquanto espírito imortal, enquanto o ser inteligente do universo, não é? São seres inteligentes, questão 76 de O Livro dos Espíritos. E, nesse caso, a questão da consciência global, é importante entendermos que ela pode ser aqui, como está no texto de Joana. Primeiro, ela diz que a consciência do ser humano espraia-se por todo o seu organismo. Sim, quando o espírito está encarnado, a sua consciência, ela está, vamos dizer, em todos os mínimos recantos ou situações, ou qualquer coisa que seja do nosso campo físico, não é? Então, em todo o organismo, em todas as suas reentrâncias, em toda a sua capacidade, não é? Então, aí, ela vai explicar que, operando em harmonia conjunta, cada célula é portadora de pródromos de consciência individual. Isso é sensacional, sabe por quê? Eu, quando li isso a primeira vez, pródromos, eu achei que era assim, início, começo. Cada célula é portadora de um começo de consciência individual, mas não é bem assim. É muito mais profundo. E é também muito mais bonito. Sabe o que significa essa palavra pródromos? A gente, às vezes, tem que olhar, não é? No dicionário, às vezes a gente tem que olhar, não deixando nunca de lado isso, a probabilidade de ter uma explicação maior. Os pródromos são aquelas dores iniciais do trabalho de parto. Olha que coisa diferente. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, isso é chamado de pródromos do parto. E então, a Joana, que conhece olha, nem sei como vou falar a respeito da sabedoria dela. Nessa sabedoria universal da nossa mentora, ela vai falar que são pródromos de consciência individual, ou seja, como a consciência está naquele momento em que ela está começando a ter uma noção, alguma coisa, ou ficar registrado em si própria esse início dessa consciência individual. Então, ela está nos pródromos, ela está no início de um trabalho de parto. Esse parto, entre aspas, não é? Que é o início de tudo. Aí a Joana acrescenta pródromos de consciência individual, em cujas tecelagens delicadas se imprimem as necessidades evolutivas do ser humano.
E apesar de estar apenas nessa início, né, de captação, porque o indivíduo ele reencarna, e ele traz o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. Agora, todo o conjunto que constitui o perispírito tem também tudo isso que o próprio perispírito passa para o corpo físico. No começo, na formação do corpo físico, é claro que o perispírito ali está bem adaptado, mas o que traz o perispírito, na verdade? Ele traz a história do espírito que está reencarnando. Todo o livro que esse espírito escreveu em outras existências está ali compilado através do perispírito. Por isso, as células que compõem essa consciência individual, aliás, que compõem esse organismo, as células, os pródromos de célula, que compõem esse organismo, elas trazem também, impressa nelas, registrada nelas, esse começo da vida física, aqui, da vida física, porque a vida do espírito permanece dentro da sua capacidade máxima. Muito bem, então, o que é que vai acontecer com essa consciência individual, em cujas tecelagens delicadas se imprimem as necessidades evolutivas do ser humano? A coisa começa assim, e vai num crescendo. Na seguinte, vamos ver agora, aí vamos ver, trabalhadas pelos comandos automáticos do perispírito, elas resultam da condensação de ondas específicas que conduzem os conteúdos morais encarregados de produzir os órgãos e os diversos mecanismos constitutivos do indivíduo. Eu acho fantástico que nesse momento aí, em que a célula ovo, não é? O zigoto já está fecundada, e aí começa, aí é ligado o espírito, ou seja, o perispírito e o espírito, que está a partir daí ligado a esse feto, a esse ovo que está começando a sua trajetória evolutiva, levando tudo isso aí. Então, esse conjunto de vivências, esse conjunto de resultados, e aí, dentro dessa perspectiva, às vezes eu me pergunto sempre, como é que as células, quando elas começam o processo de reprodução celular, como que elas não erram o caminho? As células do cérebro não vão para o pé. As células dos ombros não vão para o fígado. Cada um vai direitinho para o seu caminho. Por quê? Porque tem esse MOB, que é o modelo organizador biológico. Tendo esse modelo, o que vai acontecer? Esse molde, tudo vai correr de uma forma absolutamente harmoniosa para que, então, aquela criança, o feto, depois a materialização ali da criança, não é? No ventre materno, ela vai, então, virar a luz da vida, com tudo aquilo que foi transmitido por essas células, que foi transmitido pelo perispírito. E aí esse princípio, não é, maravilhoso vai acontecer para a mulher, que começou o trabalho de parto, nos pródromos do trabalho de parto, e depois vai fazer na sequência que vem à luz o seu filho, ou sua filha. É algo divino. É algo assim, meus irmãos, que só mesmo Deus, só mesmo a divindade, para que exercendo tudo isso no nosso plano físico, no plano terreno, no plano universal, tudo esteja dentro da ordem divina. Na sequência, é importante saber, agora vem uma outra forma de entendimento. É importante saber que o ódio, o ciúme, a inveja, a ira e outros anestésicos do espírito
produzem vírus e vibriões psíquicos que atacam o próprio como o organismo daquele que, desprevenido, inspirou a produção dessas ondas devastadoras que a mente produz e direciona conforme a sua estrutura moral. É da maior importância isso também, porque nós estamos vivendo esse momento. Olha como Joana está diante do tempo. Ela, naquela época, o livro lançado já há mais de 10 anos, naquela época, ela vai trazer como exemplo que todos esses sentimentos, tudo isso que a pessoa traz dentro dela, o espírito, e aí, no caso, a pessoa já encarnada, o ódio, ciúme, inveja, ira, aí ela diz outros anestésicos do espírito, sim, porque o espírito fica totalmente fora, não é, da realidade, é um anestésico. Aí produz o quê? Vibriões, vírus e vibriões psíquicos, que atacam o próprio como o organismo daquele que, desprevenido, inspirou essas ondas devastadoras. Mas eu quero trazer aqui também a palavra do Dr. Bezerra, num livro muito importante, que é Em Nome do Amor. Esse livro, Em Nome do Amor, ele traz mensagens psicofônicas produzidas através de Divaldo Franco. E aqui temos uma quantidade de mensagens psicofônicas. Vejamos o que Dr. Bezerra de Menezes diz em 3 de agosto de 2009. Ele estava, nessa época, aqui no Rio de Janeiro, no Grupo Espírita André Luiz. Ele fala o seguinte: periodicamente, nesse planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Recordemos-nos das pestes que assolaram o mundo, a peste negra, a peste bubônica, as gripes espanhola, asiática, e a desse momento de preocupações, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação de pandemias dessa e de outra natureza. Vejamos aqui, estão em perfeito acordo, não é? Os dois benfeitores, e um trazendo perspectivas que o outro também apresenta de uma outra maneira, porque ela nos dá exemplo dos sentimentos negativos. E Dr. Bezerra vai nos falar que são pensamentos desequilibrados que vão fazer com que esses vírus que fazem parte da vida humana, não é? Outro dia, Divaldo disse que são 200 mil. Vocês estão lembrados que ele falou naquele dia que eu participei também de perguntas e respostas. Até que, como eu ouço mal, eu entendi que Divaldo no início falou 18 mil, mas agora eu já estou consertando. Depois eu fui ver lá em casa como é que fala? Eu fui ver lá em casa o vídeo e aí vi que a gravação, né? Eu vi que é 200 mil, não é pouco não, gente. 18 mil achei demais, já pensou 200 mil. Seguinte, vamos seguir em frente. Ao mesmo tempo, ideoplastias sustentadas pelo pensamento fixo em ideias perturbadoras e agressivas contribuem para o surgimento de toxinas que invadem o organismo, desarticulando-lhe a estrutura vibratória, enfermando-o e trabalhando para matar-lhe as defesas, os fatores imunológicos. Toxinas. Tudo isso que nós estamos aprendendo, a sua doutrina espírita mesmo, para nos trazer essa visão tão avançada. Eu falo que o espiritismo está adiante do tempo. Ele é algo que é de ensinamentos, um conjunto de ensinamentos que abre quaisquer perspectivas humanas, que abre as mentes, propicia a pessoa entender o porquê mais profundo das coisas. Por que vibriões? Por que vírus? Por que toxinas? Por que essas coisas todas, essas enfermidades? Aí nós temos a resposta. Adiante, por favor. Em seguida, outro capítulo, enfermidades da alma.
sendo o cérebro humano um conjunto de equipamentos muito delicados para os ministérios que lhe dizem respeito, prossegue profundamente ignorado na sua essencialidade. Ali ela já está falando o cérebro humano com todos os seus equipamentos, não é? Isto porque, através do perispírito, que lhe transmite as necessidades de evolução em face das impressões que mantém gravadas nas suas tênues testelagens vibratórias, sob a diretriz do espírito. Reflete as ondas mentais equivalentes que se transformam em pensamentos saudáveis ou enfermiços. Olha o quanto ela nos está trazendo nesse momento. Cada vez mais vai aprofundando, não é? Então, o cérebro físico, lógico, ele tem esses equipamentos delicados necessários para que o espírito possa atuar ali no cérebro físico. Era preciso uma sede, entre aspas, não é? Para o espírito atuar. Então, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o espírito atua no cérebro físico. E aí, aqui ela ainda está transmitindo, não é? Que o perispírito nos possibilita esse entendimento, aliás, com a doutrina, não é? Da necessidade da evolução. Mas acontece que ela acrescenta mais em face das impressões que mantém gravadas nas suas tênues tecelagens, as tecelagens vibratórias do perispírito, ou então do nosso cérebro físico, dependendo do direcionamento do pensamento proveniente do espírito e o pensamento que repercute no cérebro físico. Não é? Então, mas é tudo sob a diretriz do espírito, pois ele, emitindo ondas mentais, não é? Ele vai encontrar o quê? Ondas mentais equivalentes, que se transformam em pensamentos saudáveis ou enfermiços. O tempo todo nós estamos vendo a presença da mente, a presença do pensamento. Pensar bem é algo que nós temos que começar a cultivar, tirar das nossas mentes tudo isso que hoje em dia conturba o pensamento, faz com que as nossas energias fiquem conturbadas, fazem com que a pessoa entre em depressão, porque de repente a pessoa não vê um amanhecer, ela não vê uma esperança. Ah, então tudo está ruim demais, tudo não presta, tudo não serve. E aí a pessoa vai achar que o melhor é sair da vida, é tirar a própria vida, porque a vida não vale nada, e não valendo nada não tem importância ela fazer isso. Olha, às vezes, os pensamentos que as pessoas cultivam. Ou então, dizem que tem uma dor profunda, uma dor interior no mundo íntimo. Por quê? Exatamente porque não tem o alimento espiritual. Porque se nós somos espíritos, os espíritos precisam desse alimento espiritual. O espírito de cada um de nós, qual é? É o pensamento bom, é o pensamento positivo, é o pensamento de amor, vai por aí afora. Por quê? Isso faz com que a mente fique saudável, mais saudável. E a mente ficando saudável, ela vai emitir ondas mentais que são também saudáveis. Vão trazer melhoras para o campo físico. Diante de uma enfermidade, se essa enfermidade começa na alma, é difícil conseguir curar o campo físico, porque o tempo todo essas distonias mentais estão sendo produzidas pelo pensamento que já desistiu, pelo pensamento sem esperança, pelo pensamento negativo, com medo também, o pensamento de tristeza, não é? Antigamente falava-se melancolia, hoje, depois passou para tristeza, agora hoje é depressão. E a depressão patológica é muito grave, não é? É o que nós estamos vendo hoje, com uma quantidade, não é, sempre presente. Seguinte, mantendo-se por muito tempo em incubação, olha bem,
Mantendo-se por muito tempo em incubação no organismo, os vírus permanecem nativos, até que seu hospedeiro emita ondas vibratórias que lhes vitalizam a organização, favorecendo-lhes a multiplicação devastadora, quase sem limite. É sério demais, não é? É sério demais. Porque esses vibriões, esses vírus, estão por aí. Estão em nós, estão em toda parte. Agora, eles estão em incubação. E, então, agora, se o pensamento negativo, essas ondas vibratórias depreciadoras, depressivas, essas ondas vibratórias que são totalmente perversas, negativas, assustadoras mesmo, não é? Do espírito que está vibrando nessa área, nesse diapasão, o que vai acontecer? Vai fazer com que aqueles que estão assim, de repente, voltem a ter uma vivência, algum tipo de interferência que vai surgir, não é? Eles estão inativos, mas daí a pouco eles estão vitalizados. E aí a coisa vai ser muito grave. Bons pensamentos, mente equilibrada, mente sintonizada com o bem, pode ser de qualquer religião, não vamos dizer que sempre tem que ser espiritismo, não. Em tudo que é bom, tudo que é para o bem, tudo que está buscando Deus, Jesus, o Evangelho, ou outro tipo de conhecimento das outras religiões, mas tudo positivo, tudo pleno de amor, de solidariedade, não vai permitir que esses vírus sejam ativados. Sequência, da sequência. Nunca será demais expor que o pensamento é o agente catalisador das ocorrências que envolvem o ser humano. Assim, não estou vendo bem, peraí. Assim sendo, é indispensável que se renovem os pensamentos sempre sem cessar para melhor, criando-se hábitos saudáveis e dinamizando-se as atividades enriquecedoras de bem, a fim de que o estado de bem-estar permaneça como divisor dos diferentes estágios da atividade humana. É o que acabamos de falar. Bons pensamentos, não é? Pensamentos que possam trazer para a criatura o bem-estar, e não pensamentos que amedrontem, que assustam. Agora a gente vê esses filmes também terrivelmente horrorizantes. E aí tem que ter fazer melhor seleção. É música, é cinema, é conversas, programas. Olha, é uma coisa de nível tão, tão baixo que a gente fica, assim, espantada. Como pessoas podem produzir isso e colocar na divulgação para as crianças, para todas as idades? Então, temos que ter muito cuidado, especialmente com as nossas crianças. Vejamos agora o seguinte, o capítulo 8, neurônios e consciência. Vejamos que tudo é a mente, não é? A visão materialista a respeito do ser humano, com sua proposta fatalista sobre o determinismo biológico, apresenta na sua essência uma expressiva contribuição de estímulo à insensatez, à perversidade e à desestabilização moral, por liberá-los de qualquer responsabilidade ante os acontecimentos do seu dia a dia. Ela nos está chamando a atenção para isso, não é? Que essa visão materialista a respeito do ser humano, que tudo pode, que tudo deve ser feito assim, que o ser humano sabe muito bem dirigir sua vida, não precisa de coisa alguma, isso vai fazer com que haja uma contribuição, vamos dizer assim, um estímulo mesmo, né? Uma motivação para a insensatez, a perversidade e a desestabilização moral. Então, esses aspectos, assim, não é? Para o crime, não vale nada, não é? Então, não tem importância, porque a vida é só essa. E assim por diante, os pensamentos vão sendo
cultivados dentro desse caminho, dentro dessa possibilidade. Os sentimentos de bondade, de beleza, de perfeição, como os de criminalidade, de desconcertos morais, de conduta e conquistas ou prejuízos, resultariam desse impositivo determinante do qual ninguém fugiria. Buscar a conduta, não é? Que possa ser voltada para a beleza, para a bondade, para a perfeição. Leon Denis fala que as necessidades irresistíveis do espírito, ele faz uma listagem, não é? A primeira delas é necessidade de infinito. Isso é fantástico, porque nós temos necessidade de entender que a vida é infinita. Se nós somos imortais, nós temos diante de nós o infinito de tudo. Deus é a perfeição. E com isso, nos possibilita o crescimento através da nossa conduta, da nossa compreensão, para que consigamos chegar nessas necessidades irresistíveis do espírito. E uma das necessidades é do bem e da beleza. Do infinito, do bem, da beleza. É Leon Denis mostrando como o espírito necessita desse tipo de vivência para que ele se enriqueça, para que a vida se torne mais saudável, a sensibilidade da criatura fica mais apurada. Nós precisamos apurar nossa sensibilidade no campo do bem, do amor, da paz, da solidariedade, sermos solidários. Seguinte, a mente, olha bem a mente pensa sem o cérebro. Os impulsos cerebrais, as sinapses, responsáveis pela preservação da vida orgânica, decorrem do agente pensante, que a organiza e direciona, mesmo sem consciência do processo estruturado nas leis da vida. É claro que nós não vamos ficar o tempo todo observando, eu tive um impulso cerebral, as minhas sinapses não andam bem, tem os dendritos, tem as sinapses. Então, as ligações entre os neurônios, isso tudo aí faz parte dessa vida orgânica, mas sob o comando da mente, que é o agente disso tudo. Aí, nesse caso, nós não temos a consciência do processo estruturado nas leis divinas, mas nós, através da doutrina espírita, já estamos melhorando a nossa perspectiva, a nossa visão, né? Em face disso, a consciência cresce e desenvolve-se à medida que o espírito adquire experiência através da reencarnação. Aí eu me lembro agora do espírito Calderaro, que fala no livro No Mundo Maior: o homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Joana nos está ensinando isso. Allan Kardec, a doutrina espírita, nos está ensinando a viver no futuro da raça. Nesse capítulo, o autor espiritual refere-se à consciência como sendo uma conquista do espírito, que ressalta a responsabilidade do ser perante si mesmo, perante a vida e perante a humanidade. Vamos ver se eu corro um pouquinho. Seguinte, estou correndo. Os temas da atualidade já foram falados pela Andréia, que constam do livro, não é? A clonagem, a engenharia genética, transplante de órgãos, criogenia dos seres humanos, mudança de sexo, personalidade múltipla, métodos eugênicos perturbadores, parasitose espiritual e muitos outros. Seguinte, paranormalidade humana, ela está falando sobre mediunidade. Lentamente os fatos vão consolidando experiências, de forma que o ser cerebral cede lugar ao transpessoal. O conceito organicista da vida abre espaço para o espiritualista e este para o espírita. É como caminham as coisas, né, de entendimento. Não mais o indivíduo apenas matéria, nem o binômio espírito-matéria, mas o ser tridimensional, olha que maravilha, que se expressa como espírito, perispírito e matéria.
Princípio inteligente do universo, essa força em processo de evolução expande um envoltório sutil e plasmador que fará sentir o seu fatalismo na forma carnal. É toda a condição do ser humano. E nós somos tridimensional, porque primeiramente havia a ideia que era apenas matéria, depois passou para duas possibilidades, espírito e matéria, o binômio, e finalmente o ser tridimensional, espírito, perispírito e matéria. A seguir, sendo uma fonte de energia, o espírito possui recursos valiosos que se expressam através do seu psiquismo, podendo irradiar pensamento, entrando em sintonia com o mundo espiritual, de onde se origina e para onde retorna. A mediunidade, que é faculdade do espírito, reveste-se de células, a fim de processar as comunicações, ampliando os horizontes do pensamento humano e fazendo-o mergulhar no oceano infinito do conhecimento. E que aqui nós estamos vendo a questão da mediunidade. Quando ela fala que o espírito reveste de células, ele reencarna. E aí, então, ele vai começar esse processo, não é, de comunicação. E aí ela também fala que o espírito é uma fonte de energia e possui recursos, não é? Fantásticos, maravilhosos. E a partir daí vai empregar isso tudo dentro da perspectiva da mediunidade com Jesus, se for o caso da pessoa ter esse conhecimento. Seguinte, educação moral. A educação é o capítulo 26, nós já estamos terminando nessa parte. A educação cabe o inapreciável dever de transformar a criatura humana, alterando para melhor as paisagens morais da sociedade do planeta terrestre, desempenhando o relevante papel de conduzi-la através do sistemático combate à ignorância, torna-se-lhe moderadora da agressividade e das paixões primevas, substituindo-as por comportamentos saudáveis que desenvolvem os sentimentos nobres e esculpem atitudes de respeito à vida e às suas manifestações. Ela fala sobre a educação moral. E aí nós temos páginas belíssimas de Allan Kardec falando sobre essa questão. E temos em O Livro dos Espíritos, especialmente, em A Gênese também. E, então, nessas obras, nós vamos encontrando essa noção da importância da educação moral. É o que nós estamos buscando e que devemos procurar transmitir para nossos filhos, para, então, criarmos uma sociedade que seja moralmente educada de todas as formas possíveis. Seguinte, a educação moral penetra sua sonda na realidade espiritual e trabalha moldando-lhe as asas da angelitude, sem retirar dos pés do caminho humano a percorrer. Nessa paisagem complexa, a educação moral dos sentimentos, desanovelando-os, propõe um programa de fixação de condutas que se aprimoram, passando pelas diferentes fases do processo evolutivo. Essa educação moral, ela vai sendo moldada cada vez mais, e o ser, se for também lhe transmitida essa educação com todos os seus parâmetros, o que vai acontecer? Vai moldar-lhe as asas da angelitude, não é? Aí, nesse caso, sem retirar os pés do caminho humano a percorrer. Eu me lembro que a Joana, ela em outros momentos, ela fala isso, não é? Que às vezes o ser humano tem a mente nas estrelas e os pés ainda na lama, ainda no barro, não é? Que é próprio ainda do ser humano. E aí, nessa paisagem complexa, ela diz, não é? Que essa fixação de condutas, ela passa pelo processo evolutivo. Você vai evoluindo e vai fixando propriamente aquilo que é de aproveitamento para o processo evolutivo. Seguinte.
Esse é o último. O último dos comentários. Sementeira e ceifa. Valoriza a dádiva da hora que passa e ilumina-te. O triunfo é, muitas vezes, resultado de muitos sacrifícios e falhas. Quem não se dispõe a repetir para acertar, já malogrou antes da tentativa para o êxito. Saúde, harmonia orgânica, família em equilíbrio, mente lúcida e possibilidades de trabalho honroso são também empréstimos divinos para que o saibas aplicar, a fim de que não retornes de mãos vazias e em débitos, tentando justificativas que não encontram respaldo na legislação que te comanda o destino. Sementeira e ceifa. Temos que ter as mãos, vamos dizer assim, que elas possam trazer sementes, trazer coisas boas que a pessoa conseguiu realizar. E aí, se ela chega mãos vazias, se ela chega ainda por cima com débitos, a coisa vai ficar muito mais complicada, não é? Então, nesse caso, ela vai ter que repetir lições. E isso vai fazer com que demore mais o processo evolutivo, que necessita de uma conduta que seja visando o bem, o amor, a paz, para que essa viagem que o ser humano está fazendo seja mais rápida, seja mais progressiva, seja mais valiosa para ele. Na seguinte, agora, nós vamos encerrando essa parte, porque a Joana, ela nos trouxe esses itens todos para que nós possamos ter uma noção a respeito do poder da mente, do poder do pensamento. Outros capítulos vão trazer-nos também ensinamentos preciosos, mas nós não teríamos tempo nem condições para apresentar tudo isso de uma vez só se apenas fizéssemos um trabalho, né, do dia inteiro, um seminário, alguma coisa assim, ou mais vezes, né, não apenas uma vez. Mas já demos as tinturas necessárias para que todos possam entender o valor dessa obra, a sua enriquecedora orientação provinda desse espírito maravilhoso que é nossa Joana de Ângeles. Ela, nessa obra que é mais científica, não tem o cunho das obras psicológicas, mas ela tem também uma psicologia importantíssima, que está sendo repassada à medida que nós vamos lendo, aprendendo, aprofundando. Nós poderíamos ficar aqui bem mais tempo falando a respeito desse livro maravilhoso. Vale a pena conhecê-lo. E agora, com a versão em inglês, facilita também para que em outros países as pessoas possam ampliar esse conhecimento. Eu quero voltar, por favor, volta aquele último lá, que eu não cheguei a falar, eu não cheguei a ler. Por fim, recorda-te de Jesus, que, em todos os momentos, utilizou os sublimes dons de que se encontrava investido para amar e servir, apontando o rumo da felicidade, que começa no passo decisivo da autoiluminação. É Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco, com mais uma obra tão rica, tão bela, tão profunda. E é tão importante termos para consultá-la, para quando necessitamos de alguma informação. Ela pode nos trazer, então, grandes instruções, grande sabedoria, para que nós possamos também abrir os nossos horizontes mentais. É isso que muitas vezes está faltando. Eu agradeço, nesse momento, a oportunidade de conversar um pouco com vocês, de mantermos esse intercâmbio, porque isso é tão valioso, nós trocarmos essas vibrações amorosas, mesmo que não estejamos próximos, né, no sentido da proximidade vibratória da presença, presencial.
mas nós estamos presentes através de vibrações de amor, de alegria por esse reencontro, agradecendo a Andréia que me deu essa oportunidade, agradecendo ao Júnior, a todos esses que estão participando, porque isso para mim também foi um aprendizado, só de ler essa obra e ficar procurando textos, os trechos, eu procurei também me enriquecer bastante com tudo isso que ela trouxe e lendo os outros capítulos que eu já conhecia, né, há muitos anos. Há pouco tempo eu tenho grupos de estudos, eu faço parte de 5 grupos de estudos, 5 por semana, hein? Então, há pouco tempo nós estudamos Dias Gloriosos, porque nós temos aquele que estuda André Luiz, o que estuda Kardec, eu faço parte de todos, porque eu gosto de estar presente, e porque cada vez que leio essas obras, ou que ouço, ou que participo dos grupos de estudo, eu aprendo. Mais uma coisa, é o detalhe, é uma perspectiva nova, tudo isso é aprendizado sumamente importante. E lemos há pouco tempo, não acho que 1 ano atrás, esse livro, Dias Gloriosos, fizemos o estudo. E foi muito importante para nós, porque ficamos sabendo de muitas coisas. Porque, por exemplo, criogenia humana. Bom, a gente sabe o que é, mas vai lá consultar melhor para você saber os detalhes, não é? E assim vai indo, transplante e outras coisas mais, não é? Você se enriquece porque você também abre campo para outros ensinamentos, você abre sua mente, não fica só lendo e falando só aquilo, né? Não, a gente leva livros, abre livros e outras coisas mais, não é? E sempre a codificação kardeciana. Muita paz, muito obrigada. Um beijo grande para todos, com muito carinho, com muito amor. Obrigada, querida Andréia. Obrigado, Marcelo, que sempre está aí dando apoio, não é? Um beijo para todos. Fiquem com Deus.